sobre um tema muito interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Carvalho Santos. Hoje estou aqui na monitoria da Unisal de Direito Penal do segundo semestre e hoje vamos falar sobre um tema super importante no direito penal, que são dois benefícios, duas maneiras diferentes, não convencionais de cumprimento de pena. Não são penas, porque no direito penal brasileiro temos três tipos de pena: privativa de liberdade, restritiva de direito e multas. Nesses casos que vamos abordar hoje, são maneiras diferentes de cumprimento de pena. Que no nosso sistema penal são dois tipos: é a suspensão condicional da pena e livramento condicional. A suspensão, em letras miúdas, a suspensão condicional da pena não é necessário ele já ter cumprido alguma parte da pena, enquanto o livramento condicional é preciso. Mas isso a gente vai tratar mais adiante. Sempre bom relembrar que, atualmente, no direito penal moderno, não existe mais essa ideia de pena como castigo. Pena como uma punição pelo aquele ato. Não perde seu caráter. Hoje ela tem um caráter muito mais pedagógico e reeducativo, com o sentido de reinserção daquele indivíduo na sociedade. Não é à toa que, pensando nisso, na França surgiu esse instituto penal, surgiu na França, meados do século, se eu não me desculpe, salvo melhor juízo, desculpe se eu estiver errado também, no início dos metade do século XVIII para o século XIX, que com essa ideia de ressocialização, que a pena não precisa mais ser um castigo, sim uma maneira de readequar o indivíduo à sociedade, e criou-se a ideia de que, em certos casos, para evitar esse cumprimento de penas pequenos, para que as pessoas que recebessem uma pena pequena não passassem pelo mal que o cárcere traz, porque quando o Estado te coloca, restringe seu direito de liberdade, muitas vezes em um ambiente sujo, você fica afastado da família, você é privado do mundo exterior, isso causa efeitos psicológicos ruins, negativos, solidão, depressão, entre tantos outros. Visando evitar esse tipo, para aqueles que tiveram penas pequenas, evitando fazer com que a pessoa passe desgaste emocional, criou-se a suspensão condicional da pena. Ou seja, desde que determinada pessoa cumpra com os requisitos, que são dois tipos de requisitos. Isso vale tanto para o livramento condicional quanto para a suspensão condicional da pena. Existem os requisitos judiciais e os requisitos legais. Sem como está sua letra, os requisitos legais nada mais, nada menos são os requisitos que a lei determina. Por exemplo, no artigo 77 do Código Penal, em letras miúdas, são as condições legais e as condições que a lei impõe para o apenado receber aquele benefício. Enquanto as judiciais, elas vêm com as condições legais, vêm acompanhadas das judiciais, que nada mais são do que as condições que o juiz, por seu livre-arbítrio, imputa ao apenado para ele receber esse benefício. Vamos lá. Começando, agora podemos tratar do tema, legalmente falando. Só um instante. Agora vou apresentar para vocês as condições legais. Lembra que é dessa conversa que a gente acabou de ter? Aqui nos artigos 77 a 82 estão regulados da suspensão condicional da pena. Capítulo 4 da parte geral do Código Penal. Enquanto
a suspensão condicional da pena está regulada no artigo 77 ao artigo 82 do Código Penal, da parte geral, enquanto no capítulo 5 do livramento condicional está regulado do artigo 83 ao 90. É sempre bom ter essa noção geográfica do direito, de tudo que você está estudando, para você saber, isso para fins de estudo e mais prático. Você saber localizar geograficamente onde você quer ir, porque é mais fácil de você chegar no artigo que você quer estudar, no inciso que você precisa relembrar, você saber onde ele está localizado, se é parte especial, parte geral, é super importante. Que capítulo que ele se encontra, qual título ele se encontra, qual livro ele se encontra, super importante, fica muito mais fácil aqui. Vamos lá. Lembra que como é um benefício, eles têm que estar condicionado a algo. E para o réu poder executar essa pena de uma maneira diferente, evitando os males que os cárceres traz, não visando só evitar os males do cárcere, porém ter essa ideia bonita, essa ideia fundada na dignidade da pessoa humana, de reinserção do condenado na sociedade, o Código Penal trouxe os requisitos que são necessários para que o apenado cumpra a sua pena, cumpra a maneira dessa forma. Vamos lá. No artigo 77, ele traz os requisitos. Execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, quer dizer com isso, que a pena cuja liberdade, privativa de liberdade, quais são as penas privativas de liberdade que nós temos? Detenção, reclusão. Quando uma dessas não for superior a 2 anos, a lei penal confere esse benefício, que é suspender a pena dele por 2 a 4 anos. Lembra que é condicionado desde que o réu em questão, o apenado em questão, cumpra o seguinte requisito: não seja residente em crime doloso. Aqui o Código Penal está tratando dessa ideia de reincidência específica, que é quando ele vem cometer um crime doloso novamente. Você é condenado por um crime doloso e novamente vem ser condenado em definitivo por outro crime doloso. É isso que se tem a ideia de reincidente específico. Lembrando, condenado em definitivo é o apenado que foi condenado em todas, né, por uma decisão que não cabe mais recurso. Por exemplo, se o STJ reconheceu a condenação, ele foi está condenado, não cabe mais recurso em qualquer grau de jurisdição, é um reincidente. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizam a concessão do benefício. Aqui é interessante ressaltar porque, na hipótese da suspensão condicional da pena comum, que é o que se aplica à maioria dos casos, ele não, os antecedentes lá no artigo 59, que o artigo 59 traz, não precisam ser completamente favoráveis a ele. Não, ele não precisa ser um santo assim. Porém, se na leitura conjunta de todos esses benefícios, de todas as circunstâncias judiciais que a gente chama, forem razoavelmente boas ou que autorizem esse benefício, ele pode ser aplicado. É diferente no que a gente vai ver depois na condição especial de suspensão da pena, em que essas circunstâncias judiciais, como a vida pregressa do apenado, tem que ser plenamente favoráveis, inteiramente favoráveis. Mas para efeito de suspensão condicional normal, simples, que é chamada na doutrina, basta que o conjunto da obra seja razoável. Não seja indicado cabível a substituição no artigo 44 desse código. Vamos lá, vamos dar uma revisada aqui. Sobre a reincidência. Verifique se a reincidência, quando a gente comete novo crime, que lembra que para ter um dos requisitos de ter esse benefício é não ser residente de crime doloso. Então é super importante que
ter essa ideia do que é reincidência, e ela se encontra que verifica-se reincidência quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Lembra daquela transitar em julgado sentença que não cabe mais recurso. Vamos lembrar também dessa ideia do princípio da presunção de inocência, um comando constitucional que diz que alguém só é culpado com sentença transitada em julgado. Antes disso, ninguém é culpado. Fixação da pena, que lembra que para também ter esse benefício ser concedido a um apenado, ele precisa ter instâncias judiciais favoráveis. Elas estão aqui no 59, o juiz atendendo a culpabilidades, antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aqui é a mesma ideia para a concessão do benefício, daquela pessoa não precisar responder a pena de uma maneira diferente. E o que é o terceiro requisito? Que não for cabível a substituição no artigo 34. Aqui, as penas restritivas de direito são autônomas, substitui a privativa de liberdade quando aplicada a pena de privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. O réu não reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicaram que a substituição seja suficiente. Tudo que está depois você, por favor, deve, para não tomar muito nosso tempo, faça uma leitura detalhada e profunda do artigo 44, que é aquela coisa sempre importante estar revisitando, lendo, é super importante estar lendo a lei, que é a fonte principal do nosso direito. A gente precisa estar constantemente revisitando ela. Agora, voltando. Condenação anterior à pena de multa não pede a concessão do benefício. Execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos pode ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 60 anos de idade, razões de saúde justifiquem a suspensão. É o que a doutrina chama de sursis, que é como surgiu na Bélgica, na verdade, tem um nome francês, e esse instituto, nome belga, quer dizer, desculpa, esse instituto chama-se sursis. Então, para não se estranhar com o nome ou não ser surpreendido, é comum ver sursis. E o sursis humanitário, ou suspensão condicional da pena humanitária ou etária, ela é concedida nessas duas hipóteses. Quando o apenado houver maior de 60, seja maior de 70 anos de idade, ou razões de saúde que justifiquem a suspensão. Então, por exemplo, alguém com leucemia, que precisa do tratamento e é condenado, pode suspender, a pena dele pode ser suspensa de 4 a 6 anos por causa do parágrafo 2º do artigo 77, que tem essa previsão e concede esse benefício desde que ele cumpra os 3 requisitos lá, não ser residente crime doloso, as circunstâncias razoavelmente sejam favoráveis para ele e não for cabível a situação do artigo da substituição prevista no artigo 44, será conferido a suspensão da pena de 4 a 6 anos. Ou quando for 70 anos. Aqui lembra que isso aqui está condicionado? Condicionado tem que ser condicionado a algo, evidentemente. E no artigo 78, ele traz as condições em que a suspensão da pena é condicionada. Bem dizer, as regras em que quem recebeu o benefício tem que se apoiar. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.
Lembra daquele papo que a gente começou lá, que a gente começou no começo? Lá no começo da live, redundância, né? Que existem dois tipos de condições, as legais, as impostas em lei. Agora você já tem essa noção. Quais são as legais? As impostas, as descritas, artigo 77. Bons antecedentes, não for passível a substituição de multa, não ser residente em crime doloso. Essas são as condições legais. Agora, as condições judiciais são as que o juiz vai impor, vai colocar por a sua própria vontade, desde com que não seja vexatória. Por exemplo, fazer com que o apenado participe dos alcoólicos anônimos, por exemplo, vá em sessões que explicam tratamento, como é prejudicial às drogas, não pode condições que atentem contra o princípio da dignidade humana ou vexatória. Por exemplo, já vi julgados e casos em que o juiz condicionou a suspensão da pena, além dos requisitos legais, que o réu beneficiado escrevesse redações como delinquir é ruim. Isso é incompatível com a nossa ordem constitucional, é incompatível com essa ideia de ressocialização e desestimulação das ações criminosas, que nada mais é um instituto que foi criado para isso, para ressocializar e desestimular, fazendo com que a criminalidade diminua e o índice de reincidência, consequentemente, diminua. Porque essa é a função desses benefícios. Desde que não sejam vexatórias e não atentem contra a dignidade, o juiz pode colocar as condições que bem lhe prover, bem entender. No primeiro ano do prazo, porque lembra, a suspensão da pena está condicionada a dois máximos de 2 a 4 anos, nos casos normais, ou de 4 a 6, naqueles casos que a gente viu, do sursis humanitário, em que o beneficiário seja maior de 70 anos ou por razões de saúde. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade, no artigo 46, e submeter-se à limitação de fim de semana. Isso são das condições legais. Se o condenado houver reparado danos, é o que a gente chama de surse especial. Lembrando que a reparação do dano, desde que possível, é requisito para todos os tipos de surse. Há de haver, desde que possível, a reparação do dano. Então, por exemplo, um estelionatário que entrava na casa das pessoas como provedor de internet, fazia com que elas entregassem o modem, porque ele enganava elas, achando que o modem estava com defeito. Elas entregavam o modem para ele e ele lá e vendia o modem. Um exemplo assim. Veja que é possível reparar o dano, veja que é possível aferir quanto que as pessoas perderam e fazer com que ele devolva. Feito isso, ele já é um dos requisitos para ser concedido o surse especial. É aqui, ó. Se condenado houver reparado dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias, artigo 59, lhe forem inteiramente favoráveis, então, havendo esses dois requisitos, a lei penal confere uma vantagem dentro da vantagem. Confere uma vantagem a mais, um plus para esse apenado. Se o condenado for inteiramente favorável, lembra que no simples as condições não tem que ser tão ruins assim. De alguma forma é favorável. O conjunto da obra no final é razoável. Aqui, para a concessão do especial, é necessário que as circunstâncias sejam inteiramente favoráveis, que tudo seja bom. O juiz poderá substituir a existência do parágrafo anterior. Lembra que, obrigatoriamente, no primeiro ano, ou ele vai prestar serviço à comunidade, ou limitação de final de semana. Aqui,
será substituído por essas três condições legais, além do que a juiz já colocou, que são as condições judiciais. Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades. Aqui o que a gente estava falando das circunstâncias judiciais. A sentença poderá especificar outras condições que ficam subordinadas à suspensão, desde que adequadas aos fatos e à situação do condenado. Então, desde que, lembra daquela história, desde que não seja vexatória, não atente contra a dignidade humana, as condições têm que ser adequadas ao fato e à pessoa do condenado. As condições judiciais que o juiz impõe a ele. Então, é perfeitamente colocar perfeitamente possível fazer com que um condenado frequente casas de adoção, vá em palestras explicando sobre como que ele cometeu ruim, ressocialização, enfim, o que o juiz bem entender que seja saudável e não seja vexatório. Por exemplo, colocar a condição pintar meio-fio da delegacia, muito provavelmente é uma circunstância, uma condição judicial que não poderia prosperar, por ser vexatória. Aqui, a suspensão não se estende às penas restritivas de direito nem multa. Então, caso for o condenado receba uma pena de restritiva de direitos ou de multa, não é possível a aplicação desse benefício porque esses dois benefícios, seja de livramento condicional ou suspensão condicional da pena, eles se aplicam às penas restritivas de liberdade, detenção ou reclusão. Elas não se aplicam às restritivas de direito nem às de multa, como está descrito no artigo. A suspensão aqui, como é condicionada, se quebradas as condições, ela pode ser revogada. Há possibilidade de revogação desse benefício, que está descrito no artigo 80 e 81 do Código Penal. Vamos lá. Revogação 81 e 82, me desculpe. Revogação obrigatória. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário é o que a gente chama de condições legais indiretas. Que as condições legais diretas são as condições que são as legais. Então, por exemplo, prestação de serviço durante o primeiro ano, ou restrição de fim de semana, ter bons antecedentes, não for aplicável a pena de multa, a substituição, não ser residente de crime doloso, para aqueles que, além de reparar o dano, as circunstâncias são completamente favoráveis, são usar a proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca de reside sem autorização do juiz, o comparecimento pessoal é obrigatório de juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades, são as condições legais diretas. Essas em que condenar o beneficiário é obrigado a cumprir para manter esse benefício durante o máximo que foi estabelecido para ele, a suspensão de 2 ou a 4 anos. Aqui, na questão do artigo 81, o chamado de condições legais indiretas, a quebra, a desconformidade, o não fazer, por exemplo, não ele se ausentar da comarca onde reside é uma forma de acabar com esse aqui está descrito as formas de acabar com o benefício. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário é condenado a sentença irrecorrível por crime doloso, se durante o período que foi suspenso a pena ele estava em suspensão condicional,
ele vem cometer outro crime doloso, esse benefício é revogado, é tirado dele esse benefício, frustra, embora solvente, a execução da pena de multa, ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Imaginar que no caso do estelionatário, ele cumpre com todos os requisitos para ter a suspensão condicional. Porém, na questão de reparar o dano, vamos supor que ele além da condenação criminal, é condenado, ele precisa restituir 20 mil reais para a vítima. E ele fica nessa, já eu restituo, já vou. Não, eu restituo depois. Caso ele não venha reparar o dano, veja que por ser valor pecuniário, por ser dinheiro, é possível a reparação do dano. Assim, em tese, né? Porque cada caso é um caso. Caso ele não venha fazer essa reparação sendo solvente, ou seja, tendo possibilidade economicamente de reparar o dano ou pagar a pena de multa, que lembra, conceito de direito civil. Insolvência é quando as dívidas são maiores do que o patrimônio da pessoa. E solvente é aquele que tem seu patrimônio maior que suas dívidas. Ele sendo solvente, ou seja, podendo arcar com suas dívidas, não paga a pena de multa e não restitui, não repara o dano, veja que é só um exemplo. Não é só um exemplo. O benefício é revogado ou descumpre as condições do parágrafo 1º deste Código. Cumprida aquelas do parágrafo 1º do artigo 78 deste Código. Descumpridas aquelas condições, o juiz não pode, ele deve revogar. A revogação é, bem dizer, automática. Não é bem dizer não, é automática. Em desacordo com feito uma dessas três ações descritas nos incisos do artigo 81, o benefício o juiz tem que revogar o benefício, que é diferente da revogação facultativa, em que não há o descumprimento dessas condições, porém, são descumpridos, o beneficiário é condenado por crime culposo em contravenção penal, crime culposo ou contravenção, a pena de liberdade, privativa de liberdade ou restritivo de direitos. Essas são as hipóteses em que o juiz pode revogar a pena. Ele tem a faculdade, ele tem a opção, ele tem a escolha de revogar a pena. E não necessariamente precisa fazê-lo, como é nas hipóteses do artigo 81, em que o juiz é obrigado a revogar o benefício. Aqui, no caso do parágrafo 1º do artigo 81, que o artigo 81 descreve sobre os tipos de revogação e a prorrogação do benefício. Aqui, no caso do parágrafo 1º, na hipótese, a suspensão é uma faculdade. Ele tanto pode revogar o benefício, quanto aumentar o ano probatório, o ano de prova, que é o ano em que o apenado está submetido àquelas condições do artigo 78, a prestação de serviço à comunidade ou restrição no final de semana. Ele vai ampliar esse prazo, ou ele vai aumentar as condições em que foram impostas judicialmente. As judiciais é que o juiz entendeu que é necessário ao caso, aquele por seu poder discricionário, aquele pela sua faculdade ele impôs como condição para que fosse cumprido. Nesses casos, no caso do não cumprimento das circunstâncias judiciais, pode-se revogar o benefício ou não, que é diferente nas hipóteses dos incisos do artigo 81, dos três incisos.
em que a revogação é obrigatória. Não, quer dizer, não tem que fazer. Imaginemos que o apenado do surso especial descumpra com a linha C do parágrafo 2º do 78. Veja que ele não compareceu a juízo para informar e justificar suas atividades. Veja que pelo inciso 3º do artigo 81, o juiz vai ser obrigado, ele obrigatoriamente vai revogar esse benefício, devendo responder a pena da maneira normal, visto que o livramento condicional e a suspensão condicional são maneiras extraordinárias, maneiras diferentes de cumprir a pena, visto que elas foram criadas para evitar os males do cárcere a curto prazo e também com essa ideia bonita de ressocializar o preso, readequar a sociedade para que a taxa de criminalidade e essa vontade de delinquir, essa vontade de cometer delitos vá gradualmente diminuindo até sumir, como também é na mesma ideia da progressão de regimes, em que o condenado vai paulatinamente, vai sendo gradativamente reinserido na sociedade, para que ele possa ser reintroduzido no mercado de trabalho, na família, no convívio social de uma maneira natural, fluida e saudável. Dito isso, prorrogação do período de prova. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo de suspensão até o julgamento definitivo. Então, imaginemos que esteja condenado por dois crimes. Ele recebeu o benefício da suspensão condicional e outro ainda está sendo julgado. Enquanto o segundo não for julgado, o prazo da suspensão condicional da pena é prorrogado até que se julgue. Viajando um pouco aqui agora. Imaginemos que nesse segundo crime, ele é condenado por crime doloso. O que vai acontecer? Ele vai perder, será revogado o benefício que foi concedido a ele. Imaginemos agora que ele, na verdade, seja condenado por crime culposo. O juiz poderá, se for da vontade dele, revogar o benefício. Mas enquanto estiver respondendo esse processo, o prazo da suspensão condicional da pena será prorrogado. Lembrando, só vale para os que tudo isso aqui, a pena só é aplicada àquele transitado e condenado em sentença penal, ou seja, aquela que não cabe mais recurso. O benefício só será revogado, só será concedido se for contestado que a sentença da condenação não cabe mais recurso. Está condenado em definitivo. Enquanto não condenado em definitivo, o prazo de suspensão da pena é prorrogado. Cumprimento das condições. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta pena privativa de liberdade. Aqui é o capítulo 5. Dito isso, fechamos aqui a suspensão condicional do processo. Vamos para outra forma do livramento condicional. Aqui são os requisitos, as condições para que o agente receba esse benefício, para que o judiciário confira a ele essa possibilidade de cumprir sua pena de uma maneira mais agradável, fora do cárcere, evitando os males que ele traz, fazendo esse trabalho de reinserção na sociedade. No artigo 83 está especificado, está descrito as condições. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, lembre, esses benefícios só são aplicados às penas privativas de liberdade. As restritivas de direito e as de multa não são aplicáveis esses benefícios.
como está lá, como está bem descrito no artigo 80 do Código Penal. Aqui segue a mesma regra. Vale para as penas privativas de liberdade. Cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente de crime doloso e tiver bons antecedentes. Lembra que na suspensão não se cumpre. Aqui, nesse aspecto, difere da suspensão condicional da pena. O condenado, na questão da suspensão, não chega a responder parcelas da pena. A ideia é com que ele responda a pena fora do cárcere, evite o cárcere. Aqui, a gente já vê logo de início que a pena precisa ser cumprida. Nem que seja um terço nos casos em que os antecedentes forem bons, não for reincidente em crime doloso, lembrando aquela ideia do artigo 63 do reincidente específico. Caso ele venha a ser reincidente em crime doloso, a lei impõe que ele precisa cumprir um pouco, metade da pena, mais da metade, se for reincidente em crime doloso. Desde que comprovado, desde que se comprove bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto. Isso é aquela ideia, mediante trabalho honesto. Que ele não vai voltar a delinquir, ele não vai voltar a manter a sua subsistência por meios ilícitos, por meios desonestos, como o tráfico, por exemplo, ou como roubo, furtos. Provado essas, é reparado. Lembra? Também mais um requisito. É sempre, se for possível, sempre seja para suspensão condicional normal, especial, para o livramento condicional. Se for possível, é preciso reparação do dano para que seja concedido esse benefício. Inclusive, viajando agora, é tão importante a reparação do dano que é um motivo de revogação da suspensão condicional do processo, obrigatório, caso ele não venha repará-lo. Ele perde esse benefício. Lembra que aqui na questão do condicionamento do livramento condicional é preciso que o condenado cumpra uma parcela da pena, mais da metade se reincidente de crime doloso e um terço se os antecedentes forem bons e não reincidente em crime doloso. Aqui a matéria tratou nos casos de condenação por crimes hediondos. É possível, por mais que a ideia dos crimes hediondos seja essa ideia de repreensão maior, de reprovação maior, de tratamento penal mais severo, aqui o nosso Código Penal deu a possibilidade de livramento condicional, desde que provadas essas condições do artigo 83, porém, além de comprovadas essas condições, é necessário que ele tenha cumprido 2/3 da pena no caso de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Esses são os crimes equiparados hediondos. São tratados como se hediondos fossem. Lembrando que os crimes hediondos são somente aqueles que estão descritos no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, não só em rol taxativo, ou seja, são somente aqueles, mas enfim, isso é papo para outro dia. Não, se o apenar não for incidente em crimes específicos da natureza. Mais uma condição aqui. Ele só é concedido a quem cometeu crime hediondo, ou equiparado hediondo, esse benefício, desde que ele não seja reincidente específico, desde que após condenado, depois é condenado em assim todas as instâncias, ele em decisão que não cabe mais recurso, ele seja condenado
de novo em um crime hediondo, ele não recebe, não é possível, pela leitura do artigo 83, não é possível a concessão desse benefício. Aqui, para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à concessão de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Soma das penas que correspondem a frações diversas devem se somar para efeitos do livramento. Lembrar que também tem essa ideia das porções judiciais. Isso se aplicam em ambos os benefícios. É aquelas que um juiz vai determinar. Revogação do livramento. Aqui também há a possibilidade de revogação de perder esse benefício. E agora a gente vai ver as causas. É aquela mesma ideia, as condições legais indiretas. Caso o condenado não cumpra com elas, caso ele esteja em desacordo com elas obrigatoriamente, o juiz irá revogá-las. Na questão, na hipótese de suspensão condicional da pena, são escritas no artigo 81, incisos, nos primeiros 3 incisos, parágrafo 1º. Na questão do livramento condicional, está descrito no artigo 86, a revogação obrigatória. Em caso aconteça uma das hipóteses descritas no artigo, será obrigatória a revogação do benefício. E as questões e as hipóteses se ocorrer as hipóteses descritas no artigo 87, o juiz terá, se quiser, revogar o benefício. Vamos lá, então. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade e sentença recorrível. Princípio da presunção de inocência. Ninguém é condenado até a não ser o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é a mesma coisa. Ele só perderá o benefício se durante o livramento ele cometerá crime com pena privativa de liberdade e sentença irrecorrível. Lembrando, tem que ser privativo de liberdade. A liberdade dele tem que ser restringida. Por crime cometido durante a vigência do benefício, por crime anterior observado o disposto no artigo 84 desse Código. Lembrando, caso ele venha a ser condenado por multa, exceção de direitos, a revogação torna-se facultativa. O juiz pode ou não revogar o benefício. Caso, em ambos os casos, ele seja condenado a pena privativa de liberdade e sentença irrecorrível por crime privativo de liberdade acarreta a revogação deste benefício. Aqui o que a gente estava falando, da revogação facultativa, a revogação em que o juiz pode ou não revogar. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença a que ele imputou as obrigações que ele determinou na sentença, ou foi irrecorrivelmente condenado por crime ou com contravenção penal. A pena que não seja privativa de liberdade. Desculpa. Será recorrido. Pode, facultativa, será a revogação da sentença, do benefício. Efeitos da revogação. Revogado o livramento,
não poderá ser novamente concedido, e salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que o estiver solto condenado. O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado de sentença em processo que aqui responde liberado por crime cometido na vigência do livramento. Caso, se até o seu termo de livramento não é revogado, considere-se extinta a pena privativa de liberdade. Vamos fazer uma questão para a gente fixar o conteúdo. É sempre importante a gente fazer questões para fixação do conteúdo. Isso a gente sempre guarda. A gente sempre guarda, ajuda muito, é um recurso que fortalece nossa memória, faz com que a gente fique muito melhor o conteúdo. Faz com que a gente tenha um domínio maior na matéria. Sempre é importante revisitar o conteúdo, as matérias, ler doutrina. Ler a doutrina, que é super importante. Revisitar esses conceitos. Ver julgados é muito interessante, faz que a gente tenha uma ideia de como o tribunal vem aplicando esse direito ao caso concreto. Revisitar as histórias do Instituto, né? Como eu vi aqui, a gente pôde ver aqui muito rasamente, muito raramente, muito por cima, que surgiu na França, como o direito comparado, os outros ordenamentos jurídicos influenciam nós. Lembrando que a monitoria, a gente aqui também está tá aprendendo, também temos nossas falhas, mas a gente está aqui para ajudar vocês, que nunca substitui estudo aprofundado na matéria, é super importante, nunca não substitui, complementa, tirar dúvidas com o professor, ver videoaula, ler julgados, é super interessante. Então, só para a gente rememorar aqui, dar uma mini revisada aqui, que já infelizmente está na nossa hora, que é sempre muito bom estar aqui, poder falar com vocês, explicar o conteúdo da melhor forma possível, que isso aqui é uma atividade que sendo muito prazerosa, muito deleitosa, essa troca de ideias, uma revisãozinha. Esses institutos servem para evitar os males do cárcere, o da suspensão, da suspensão e do livramento, evitar os males do cárcere prolongados desnecessariamente, porque a gente viu na suspensão condicional da pena, o mínimo é de não superior aos 2 anos, é concedido o benefício igual ou superior a 2 anos no livramento condicional. Não superior a 2 anos poderá o limite máximo de suspensão condicional para ter esse benefício não superior a 2 anos, para evitar esse desgaste que o cárcere traz. É concedido que em ambos os casos o condenado está condicionado a certo cumprimento de certos requisitos, de condições que são impostas a ele. Por exemplo, as descritas no artigo 77 do Código Penal, as descritas no artigo 83, seja legais, ou seja, as legais em que as que estão descritas nos artigos, ou as judiciais que estão aqui o juiz coloca, desde que tenha uma atenção amoldando a sentença, as condições à pessoa e ao fato, não imputando condições vexatórias,
condições que atentam contra a dignidade da pessoa humana, sim, que os institutos, o direito penal está buscando a readequação, ressocialização do preso na sociedade, de uma forma lenta, gradual e saudável. Lembrando que esse benefício pode ser revogado, seja o livramento de suspensão, pode ser revogado desde que, obrigatoriamente, ele descumpra as hipóteses, as condições legais diretas ou as condições legais. Se ele descumprir uma dessas, o benefício é automaticamente revogado. Ele vai responder a pena normalmente como, entre aspas, deve ser, quanto às hipóteses de revogação facultativa ou quando, por exemplo, pelo menos na condição na suspensão condicional da pena, quando o condenado descumpre qualquer outra condição imposta, ou isso quer dizer, as judiciais é que o juiz determinou como condição, ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, hipóteses de revogação facultativa, suspensão condicional. Aqui, o artigo 87, o juiz revoga hipótese de revogação facultativa do livramento condicional, o juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. Lembrando, esses benefícios, por suas vezes, na maioria das suas vezes, são aplicáveis somente a penas restritivas de liberdade, ou seja, detenção ou reclusão, como está bem descrito aqui no caput do artigo 77, execução de pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que as condições. Aqui, o juiz poderá considerar livramento condicional condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, descritas as condições. No caso da suspensão condicional da pena, ela não se estende às penas restritivas de direitos nem às de multa. Lembrando, no artigo 32, que no direito penal brasileiro só temos 3 tipos de pena restritiva de direitos, nas quais esses 2 benefícios são aplicáveis. A penas privativas de liberdade, 1000 perdões, restritiva de direitos e multa. Lembrando que na Constituição, no artigo 5º, eu não, infelizmente, não me recordo se inciso agora está descrito, além essas penas que nós adotamos, porque essas penas a gente pegou da Constituição, colocou no Código Penal, porque a Constituição é a nossa lei maior e irradia princípios que a gente deve seguir, as leis devem seguir os princípios que a lei irradia, obedecendo esse comando constitucional. O Código Penal descreveu, a gente atribuiu aos crimes 3 tipos de penas: restritiva de direitos, privativa de liberdade de multa, vedado as penas de caráter cruel, perpétuo, trabalho forçado, de banimento. A gente hoje se tem a ideia que elas não ajudam na ressocialização, não educam, é só essa ideia de castigo, de punição. Dito isso, esses benefícios só se aplicam às penas restritivas de privativa de liberdade, detenção ou reclusão. Não se aplica, não se estende, nas palavras do artigo 80, as penas de multa e nem restritivas de direito. Na questão do livramento condicional, é preciso, diferentemente, importante ressaltar, diferentemente da suspensão condicional, o condenado não chega a cumprir nada na prisão. Aqui é necessário que o condenado cumpra, dependendo da sua situação, cumpra parcelas da pena no estabelecimento prisional. Por exemplo, cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não foi reincidente de crime doloso e tiver bons antecedentes. Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente de crime doloso.
cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for residente específico em crimes dessa natureza. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Aqui é necessário o cumprimento de parcelas da pena no estabelecimento prisional. Lembrando que outra diferença do livramento condicional para a suspensão condicional da pena é em que a suspensão condicional da pena confere uma hipótese de suspensão maior da pena, caso antes o condenado houver reparado o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 desse Código forem completamente favoráveis a ele, o juiz pode substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente, ou seja, elas serão A mais B mais C, elas vão ser aplicadas de uma vez só, uma vai adicionando a outra. Essa hipótese do surto especial, isso é importante. Em vez de ser no primeiro ano, em vez de ser com restrição de liberdade de fim de semana e cumprimento de trabalho comunitário, será aplicada as hipóteses do parágrafo 2º do artigo 78. Aqui também, outra coisa que difere do livramento condicional, a hipótese de suspensão condicional humanitária em casos que ou que a saúde do condenado exija, aqui a execução privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a sua suspensão. É outro ponto que difere a suspensão condicional do livramento condicional, caso venha numa questão de prova ou numa futura redação de estágio, que eu sei que muitos alunos, ainda mais assim no começo, têm essa paixão por direito penal, têm vontade de participar, prestar concurso para delegado, PRF, que é muito bonito, que é muito legal, e a gente precisa de pessoas extremamente qualificadas nesse tipo de área. É importante saber isso. Agora você tem a condição de, caso numa futura questão ou numa redação de estágio, diferenciar um instituto do outro. Super importante anotar essas diferenças, perceber essas diferenças. Faz todo. Super importante. Bom, espero ter ajudado vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui. É sempre prazeroso essa troca de ideias, é sempre prazeroso estar aqui com vocês. Não deixem de aprofundar seus estudos. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.